O mundo da MotoGP acaba de ser sacudido por uma notícia que ninguém queria ouvir, mas que muitos já temiam nos bastidores. O campeão mundial, o homem que desafiou a hegemonia da Ducati e provou ser o mais rápido do planeta em 2024, está fora. Sim, Jorge Martin não vai participar dos primeiros e cruciais testes de pré-temporada em Sepang, na Malásia. Essa não é apenas uma ausência qualquer. É uma decisão de peso, um sacrifício necessário que abala as estruturas da Aprilia Racing e coloca uma enorme interrogação sobre o que esperar do início da temporada de 2026. A pergunta que não quer calar em todo o paddock e entre os fãs ao redor do mundo é: o que realmente aconteceu nos bastidores para que o Martinator fosse impedido de subir na sua nova RS GP26 justo agora? Será que estamos diante de um planejamento estratégico brilhante ou de um sinal de alerta vermelho que pode comprometer todo o ano de estreia do campeão na casa de Noale? Imagine a frustração de uma equipe que investiu milhões para ter o número 1 em suas fileiras e, no momento de dar o primeiro passo oficial na pista, precisa lidar com uma garagem vazia. A expectativa era de que Sepang fosse o palco da grande revelação, do início de uma nova era, mas o que temos é um silêncio ensurdecedor que ecoa pelas retas do circuito malaio. A notícia caiu como uma bomba no paddock e deixou os entusiastas da motovelocidade em estado de choque. Jorge Martin, o atual detentor da coroa, o piloto que carrega o peso e a glória de ser o campeão, será um mero espectador nas garagens de Sepang. Para quem não entende a gravidade absoluta disso, os testes de pré-temporada não são apenas treinos livres comuns. Eles são o DNA de toda a temporada que está por vir. É o momento sagrado, onde o piloto e a máquina começam a falar a mesma língua, onde cada ajuste de eletrônica, cada mudança na geometria do chassi e cada nova peça aerodinâmica são validados pelo feedback humano. Ver o campeão de 2024 fora de combate logo no primeiro encontro oficial com a pista em 2026 levanta dúvidas imediatas e profundas. Estaria a Aprilia escondendo algo muito mais sério sobre a condição de Martin? Ou será que o plano de recuperação física é tão rigoroso que eles preferem perder dados valiosos de pista agora para não correr o risco de perder o piloto definitivamente no meio da temporada? O que sabemos é que o silêncio nos boxes da Aprilia será preenchido pelo ronco dos motores, mas sem o seu principal maestro no comando, a sinfonia técnica da RS GP26 corre o risco de desafinar antes mesmo da primeira corrida. É uma ausência que muda a dinâmica de poder na pré-temporada, dando aos rivais da Ducati e da KTM uma vantagem psicológica e técnica que pode ser difícil de recuperar mais tarde. Para entender a gravidade do presente, precisamos mergulhar fundo nas cicatrizes dolorosas do passado recente. E que passado tenebroso foi o ano de 2025 para Jorge Martin. O que deveria ter sido um ano de consagração e celebração como campeão mundial transformou-se em um verdadeiro calvário físico, um filme de terror em câmera lenta. Martin viveu sob a sombra constante de quedas brutais, incidentes que testaram o limite da resistência humana. O ponto de ruptura total aconteceu no GP do Japão, com aquela queda na sprint que resultou em uma fratura com desvio na clavícula direita. As imagens daquele momento ainda assombram os fãs. Mas o pesadelo não parou por aí. O escafoide esquerdo, um osso minúsculo mas vital para o controle milimétrico dos freios e da embreagem, também se tornou uma fonte constante de agonia. Em meados de dezembro, enquanto o mundo desacelerava para as festas, Martin estava enfrentando o frio de uma mesa de cirurgia, passando por procedimentos de revisão complexos para tentar reconstruir o que o asfalto implacável destruiu ao longo de meses. A Aprilia, sob a liderança de Massimo Rivola, tomou a decisão mais difícil e impopular: priorizar o ser humano sobre o atleta.
Eles sabem, por experiência própria, que um Jorge Martin operando a 70% ou 80% de sua capacidade não é o piloto que vence campeonatos. Ele é um piloto que corre riscos desnecessários. Mas a que custo essa proteção extrema vem? O tempo perdido na pista é uma moeda que não se recupera na MotoGP. O corpo de Martin está enviando sinais claros de exaustão, pedindo um descanso que o calendário frenético do Mundial raramente concede. E ignorar esses sinais agora poderia significar o fim prematuro de uma parceria que mal começou. Agora, precisamos entrar no âmago do problema técnico que tira o sono dos engenheiros em Noale, o dilema da RSGP 26. Esta moto não é apenas uma pequena evolução do modelo anterior. Ela representa um salto conceitual, um projeto refinado com uma aerodinâmica agressiva e uma entrega de potência que exige um estilo de pilotagem extremamente preciso e físico. Sem Martin na pista para dar as diretrizes, o processo de casamento entre o piloto e a nova máquina fica perigosamente comprometido. O entrosamento, que deveria ser a base de tudo agora em Sepang, foi jogado para o futuro. E na elite da motovelocidade, o futuro chega rápido demais. Enquanto Bagnaia, Marc Marquez e Acosta estarão acumulando milhares de quilômetros, refinando cada mapa de motor e testando cada novo componente, Martin estará sentado em um banco de garagem, observando gráficos em monitores. Para tentar estancar a sangria de dados, a Aprilia escalou Lorenzo Savadori. Savadori é um profissional exemplar, um piloto de testes que conhece a alma da Aprilia como poucos, mas ele não carrega a aura de um campeão mundial. Ele não possui aquele punch extra, aquela agressividade calculada que Martin utiliza para encontrar o limite absoluto de cada curva. Ao lado dele, Marco Bezzecchi terá uma responsabilidade hercúlea, carregar o desenvolvimento da equipe nas costas praticamente sozinho. Bezzecchi é talentoso, mas ele também está em fase de adaptação à moto. A falta do feedback final, aquele ajuste fino que só o piloto principal consegue dar, pode deixar a RSGP 26 um passo atrás da concorrência direta logo na largada do campeonato. A sombra do campeão ausente paira sobre cada reunião técnica, sobre cada análise de telemetria, criando uma sensação de vazio que a tecnologia sozinha não consegue preencher. A verdade nua e crua por trás de tudo isso é que Jorge Martin fez uma aposta de altíssimo risco, um all-in em sua própria saúde. Ele escolheu o caminho do sacrifício consciente. Sacrificar o presente glorioso em Sepang, engolir o orgulho ferido de ver seus maiores rivais acelerando e baixando tempos enquanto ele permanece estático, tudo isso para tentar garantir um futuro minimamente competitivo. As marcas de 2025 não estão apenas gravadas em sua pele através de cicatrizes cirúrgicas, elas estão profundamente enraizadas em sua mente. Pilotar um protótipo que ultrapassa os 350 km/h exige uma confiança absoluta e cega no próprio corpo, e Martin é inteligente o suficiente para saber que, se forçasse o ritmo agora, poderia desencadear uma reação em cadeia de novas lesões. Um erro em Sepang, por falta de força física, poderia causar um dano irreversível, custando não apenas as primeiras corridas, mas talvez toda a sua trajetória histórica na Aprilia. É uma decisão dolorosa, quase contra a natureza de um competidor nato que vive de adrenalina, mas é a única saída lógica e madura para quem almeja o topo do pódio novamente. Ele está trocando a gratificação imediata do aprendizado na pista pela sobrevivência física a longo prazo. É o Martinator, em modo de manutenção crítica, tentando reconstruir seu próprio hardware biológico antes que o sistema entre em colapso total sob a pressão do Mundial. Esta ausência estratégica pode ser lembrada como o movimento mais sábio da carreira de Martin, ou como o início de um ano marcado pela frustração e pela perseguição ao tempo perdido.
O cronômetro da MotoGP não espera por ninguém, e cada dia que passa sem Martin sentir a reação da RS-GP26 nas frenagens e nas acelerações é um dia de vantagem dado aos seus adversários. O tempo dirá se a moto sentirá a falta do seu líder técnico ou se a equipe de engenheiros, liderada por nomes como Romano Albesiano, conseguirá entregar um equipamento pronto para quando o campeão finalmente receber a luz verde dos médicos. O que é inegável é a coragem moral de Martin em admitir sua vulnerabilidade. Em um esporte que cultua a imagem de gladiadores indestrutíveis, onde a dor é frequentemente ignorada em nome do espetáculo, ele escolheu a transparência, a paciência e o autocuidado. Ele está nos mostrando que até os heróis precisam parar para se consertar. Mas a dúvida continua ecoando nos corredores do paddock. Será que essa lacuna imensa de desenvolvimento nos testes iniciais custará caro demais para as ambições da Aprilia? O prejuízo técnico de não ter o campeão validando as peças pode ser o diferencial entre lutar por vitórias ou apenas por posições intermediárias no início da temporada. A jornada de Jorge Martin em 2026 começa com um silêncio forçado, mas carregado de significado. A Aprilia sabe que tem um diamante bruto nas mãos, mas um diamante que precisa de tempo para ser lapidado após o desgaste de 2025. A decisão de Sepang é um lembrete de que, na MotoGP moderna, a tecnologia é incrível, mas o fator humano ainda é o componente mais sensível e importante de toda a equação. Sem a saúde do piloto, a melhor moto do mundo é apenas um pedaço de metal e fibra de carbono sem alma. Martin está investindo no seu retorno triunfal, acreditando que a base sólida que ele está construindo agora, através do repouso e da fisioterapia intensiva, será o alicerce para vitórias futuras. É uma lição de resiliência e de visão de longo prazo em um mundo que exige resultados instantâneos. Agora eu quero abrir o debate com você, que respira MotoGP e não perde um detalhe sequer dessa novela. Você acredita que o Jorge Martin tomou a decisão correta ao priorizar sua recuperação física total, mesmo sabendo do prejuízo técnico de perder os primeiros testes com a Aprilia? Ou você acha que, como campeão, ele tinha a obrigação moral e técnica de estar na pista, nem que fosse para dar apenas algumas voltas de referência para os engenheiros? Será que essa ausência vai dar uma vantagem psicológica e técnica insuperável para a Ducati e a KTM logo nas primeiras corridas na Ásia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte pra gente o que você faria se estivesse no lugar do Martinator. Vamos debater essa escolha, que pode ter mudado o destino do campeonato de 2026, antes mesmo dele começar oficialmente. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos que amam velocidade e se inscrever no canal para acompanhar cada capítulo dessa recuperação épica. A sombra de 2025 ainda é longa e assustadora, mas a luz de um 2026 glorioso está logo ali na frente, esperando por quem soube esperar. Até a próxima aceleração. O cenário em Sepang será de observação intensa. Martin não estará apenas sentado, ele estará imerso na telemetria, conversando com os engenheiros, tentando entender através dos números o que ele não pode sentir no asfalto. Essa pilotagem mental é uma técnica que muitos grandes campeões usam quando estão lesionados, mas nada substitui a força G de uma frenagem no limite. A recuperação de Martin é também uma corrida contra o relógio biológico. O GP da Tailândia está no horizonte, e cada dia em Sepang sem subir na moto é um dia a menos de adaptação ao clima úmido e quente que ele encontrará na abertura do Mundial. A logística da Aprilia também sofre alterações, com o foco do suporte técnico sendo redirecionado para garantir que o feedback de Bezzecchi seja o mais preciso possível para cobrir a lacuna deixada pelo espanhol.
Em última análise, a escolha de Martin é um manifesto sobre a longevidade na carreira de um atleta de elite. Ele já provou que é o mais rápido. Agora, ele precisa provar que é o mais inteligente. Superar a sombra de 2025 exige mais do que apenas velocidade. Exige sabedoria para saber quando recuar para poder avançar com mais força depois. A Aprilia apoia essa visão, entendendo que a parceria com Martin é um projeto de anos, não de semanas. O sacrifício de hoje é o investimento na glória de amanhã. E nós estaremos aqui, acompanhando cada passo dessa reconstrução, torcendo para que o Martinator volte ainda mais forte, mais focado e pronto para defender seu título com a garra que o transformou em uma lenda viva da MotoGP. O asfalto de Sepang pode estar vazio de sua presença agora, mas a história que ele está escrevendo através desse silêncio pode ser a mais inspiradora de sua vida.